Se alguém tivesse me dito isso lá no início da minha carreira, eu teria agradecido muito. Abre aspas. Seus primeiros passos na carreira de tecnologia precisa ser com virtualização. Ao longo da minha carreira, de fato, eu usei muito a virtualização de servidores para poder aprender a fazer novos testes, tecnologias novas ou de tecnologias que eu ainda não tinha colocado a mão, não tinha aprendido. Então comecei a fazer muitos testes de laboratórios em casa, com o meu próprio computador, com um computador extra, e aí eu percebi que eu precisava disso para deslanchar a carreira. Então no vídeo de hoje eu liberei uma aula de forma totalmente gratuita do treinamento VMware Workstation Pro 17, que está em pré-lançamento. Então entre para o grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, para que você seja alertado quando dermos início ao pré-lançamento. E é claro, quem fizer parte desse grupo terá benefícios, não fique de fora. Então, nesse vídeo teremos 3 momentos: a apresentação de um pouco de teoria sobre snapshots, execução de métodos de configurações de snapshots, como a gente faz a configuração, melhores práticas de como executar cada passo disso, e recuperação de snapshots de formas manuais e automáticas, explicando o que é um snapshot e o que é um backup. Já peço então que siga o canal, curta o vídeo, para que a gente possa conseguir evoluir e entregar mais vídeos para a comunidade. Bem-vindo à aula de snapshot. Nessa aula nós vamos aprender a utilizar o snapshot para salvar pontos de máquinas virtuais com instalação de softwares, pontos específicos que a gente tem que voltar por alguma situação de problema ou realmente voltar num estado que se deseja para ficar testando alguma solução, aplicação. E aqui para essa aula a gente precisa entender alguns conceitos de como é que funciona essa imagem da máquina, que é o snapshot. Imagine o snapshot como um ponto de restauração, como se fosse uma fotografia do estado exato da máquina virtual em um determinado momento de uso da máquina. E quando a gente utiliza o snapshot, quando a gente faz essa fotografia da máquina, a gente guarda algumas coisas, como por exemplo o estado do disco, o estado de memória, que daí nesse caso o estado de memória seria opcional. Se a máquina está ligada, nós temos um ponto em que dados de memória são salvos e ao retornar a máquina, ao retornar um snapshot, ponto da máquina com memória, ele volta do ponto onde parou, sem necessidade de reinício da máquina. E o terceiro ponto é configurações da VM. São salvos também quantidades de vCPUs, memória, disco, todos os parâmetros que são determinados na configuração da VM no momento do snapshot. Pontos que nós devemos considerar aqui é o disco base. Quando você cria um snapshot, o arquivo de disco virtual principal da sua VM, que é aquele ponto .vmdk que a gente viu nas aulas anteriores, ele é mantido somente leitura. Então, a partir do momento do snapshot, não será mais modificado. E no snapshot a gente conta então com discos diferencial, que são aqueles discos que tem aquela numeração 0000x.vmdk que a gente também viu nos slides nas tabelas anteriores. A partir do momento que se faz um snapshot, todas as novas gravações de dados são e modificações desses softwares, instalações dessa máquina virtual, elas são direcionadas para esse novo arquivo, os deltas, que chama, né? Disco diferencial delta disks. Então, outro conceito interessante aqui de snapshots é a cadeia de discos. Então, quando uma VM precisa ler um dado ou buscar algum software, ela primeiro verifica o disco delta mais recente. Se o dado não tiver no disco delta mais recente, ela vai buscar no anterior. Então, temos aqui um exemplo. Um SP2 é um snapshot 2. E se caso a gente for buscar um dado que ele é antigo, está numa posição de disco mais para trás, a gente vai ver que o conteúdo vai ser lido no Virtual Disk do momento do SP1, que é um disco delta que tem lá, por exemplo, 00001.vmdk, 1x.vmdk, que nem a gente mostra na tabela de extensões. E se mesmo assim dados com disco delta não estiverem aqui, nesse disco delta, ele vai buscar também na baseline, que é o disco originador de tudo, é o disco principal antes do primeiro snapshot. Então, um conceito muito interessante aqui sobre o snapshot é a cadeia de discos, onde a gente tem aqui o disco original dos dados, que chama de baseline. O sistema operacional está rodando aqui nesse disco, vamos imaginar que só tem esse disco trabalhando. E aí a gente começa a fazer a instalação, o uso de novos componentes na máquina. Instalamos aqui, por exemplo, o Internet Explorer base. Então ele vai estar na baseline, por isso a gente está chamando ele de base. Algum período depois, instalamos o Firefox. O Firefox base está ainda no disco original. Aí chega o momento em que nós fazemos um snapshot, aqui a gente está chamando de snapshot 1. Aí a partir do snapshot 1, nós temos um disco base somente leitura, que tem o Internet Explorer aqui, o Firefox aqui. E aqui então começou-se a gravação de novos dados a partir desse disco delta, que tem uma extensão 00000x.vmdk. Então todas as novas gravações de alterações, por exemplo,
uma nova extensão no navegador ou uma nova configuração no navegador Internet Explorer vai ser feita nesse ponto aqui, um novo disco diferencial. Imaginemos também que houveram novas alterações aqui no Firefox e dados estão sendo tratados a partir daqui. Cria-se então um segundo snapshot, um snapshot 2, e a partir daí teremos uma nova base de Internet Explorer e Firefox. Novos dados vão ser gravados a partir dessa estrutura aqui, dessa árvore. Poderão haver dados que estão sendo utilizados desse disco diferencial, porém poderão haver dados que estão sendo utilizados a partir deste e deste ponto do disco, desde a sua origem até os outros snapshots em árvore aqui. Além desses discos Delta que eu comentei, que temos como discos diferenciais adicionados a partir do disco baseline, nós teremos também arquivos como o VMSN, que é uma extensão específica aí de salvamento de configurações e memória da máquina virtual. Em caso de a máquina ter sido executado um snapshot enquanto ela estava ligada. Teremos algumas extensões de arquivos como VMSN e VMSD. O VMSN é aquele que mantém os dados de configurações, dados de memória da máquina virtual e os metadados do estado dela. E o VMSD é o arquivo de metadados que descreve a árvore de snapshots e a relação entre eles. E agora vamos ver na prática como é que funciona o snapshot. Aqui temos uma VM Linux, que é o Rock Linux, no VMware Workstation Pro, já preparado para os testes. Vamos dar um ls nesse diretório corrente, vemos então que temos a pasta teste pasta 1, teste pasta 2. Imaginando aqui então que a gente tem um disco baseline, que é o disco original dessa VM, e dados que serão modificados a partir de agora, serão considerados a partir do snapshot para frente, dados que eu posso voltar ao determinado ponto que eu gostaria. No exemplo prático, temos aqui teste pasta 1 e pasta 2. Vamos criar aqui um mkdir, meu comando para criar um diretório. Eu vou criar um diretório chamado teste, traço pasta 3, antes do snap. Então agora temos uma situação que queremos poder voltar ao ponto dela, que é o teste pasta 3 antes do snap. A partir daí, podemos entrar no diretório teste pasta 3 antes do snap e dar um touch aqui, por exemplo, criar um arquivo 1, um arquivo 2 e um arquivo 3. Criei 3 arquivos aqui com esse comando touch dentro desse diretório. Então eu tenho os arquivos 1, 2, 3 e o teste passa 3 antes do snap. Então nesse momento eu vou criar um snapshot levando em consideração que eu gostaria de poder voltar nesse exato ponto da máquina virtual a partir dos novos testes que eu vou ter aqui, como por exemplo uma instalação de novas ferramentas ou uma modificação em um sistema qualquer, ou até mesmo no sistema operacional. Eu venho em VM, no menu aqui em cima, Snapshot e Take Snapshot. Eu vou nomear ele aqui, dizendo que eu quero voltar no ponto do teste pasta 3. Então, caso meus testes 4 e 5 deem problemas, voltarei para esse ponto. Então, Take Snapshot. Criou o snapshot, ele é extremamente rápido, né? É uma foto daquele momento. Então agora nós vamos em VM, Snapshot Manager. Então temos aqui o ponto que nós estamos. Estamos gravando dados em um disco diferencial a partir do disco baseline que estaria aqui nessa ponto cinza. Todos os dados aqui no disco baseline, que estaria aqui no ponto cinza, eles são somente leitura, e a partir desse snapshot nós teremos a gravação de novos dados. E esse snapshot, ele tem ali a extensão de arquivo, que é aquela 00001.vmdk. O disco original, ele só chamava de 0.vmdk. Aí temos o disco 1.vmdk. Temos alguns discos nessa máquina virtual, por isso tem bastante numeração aqui. O disco 2.vmdk, o disco 3.vmdk, o 4, o 5... São 5 discos virtuais nessa máquina. E o porquê que temos aqui, então, uma numeração extra, né? Depois do número 0 do disco. Temos 0 e depois 0000001.vmdk. Esse arquivo de disco aqui é o diferencial do snapshot. E agora, então, para nós exemplificarmos o retorno de um snapshot, vamos criar aqui o diretório cd.ponto. Vou voltar no diretório anterior, vou dar um ls, eu tenho os 3 diretórios ali. E agora vou dar um mkdir para criar um novo diretório que vai chamar teste pasta 4. E o outro vai chamar mkdir teste pasta 5. Dou um ls, temos esses 2 diretórios extras depois da pasta 3. Aí vamos considerar que esse ponto de pasta 4 e pasta 5 são pontos problemáticos aqui, em que a gente tem que retroceder a imagem da máquina virtual
ao ponto que estávamos anteriormente aqui, que é o teste pasta 3. Então, para que possamos retroceder, a gente vai em VM, Snapshot, e eu vou ter uma opção aqui, ou eu gerencio o Snapshot aqui em Snapshot Manager. Clicando direito aparecem as opções, então no ponto que eu estou aqui, eu clico direito, Take Snapshot, então para fazer um novo snapshot, ou então vou usar a partir desse ponto uma clonagem de máquina virtual para ter uma segunda máquina virtual, uma cópia dela, é uma opção. Ou então eu seleciono tudo, eu quero que venha aqui nesse ponto, eu posso ir para o snapshot, ou seja, voltar ao local onde estávamos, que é o teste pasta 3. Posso clonar esse snapshot, deletar ele ou deletar ele e os filhos, se tivessem snapshot filhos a partir dele. Aqui não temos snapshot filhos, temos apenas um snapshot. Não temos outros pontos de snapshot a partir dele. Então, para que a gente volte no snapshot, temos essa opção que é Go to Snapshot, ou então, fora daqui, é VM, Snapshot, Revert to Snapshot Test pasta 3. Então vamos primeiro para essa opção. Ele diz assim, restaurando esse snapshot, os dados correntes, o estado dele, serão perdidos. Você deseja restaurar esse Snapshot Test pasta 3? Sim. Aqui ele vai fazer uma movimentação rápida de dados e já voltar exatamente ao ponto que nós estávamos, porque a gente fez o quê? Um estado de memória com a máquina ligada. Então não há necessidade de a gente restaurar, desligar a máquina virtual e religar ela, porque os dados que foram salvos da máquina foram disco, os dados dela, os dados de configuração e os dados de memória. Então, dando um ls aqui, vemos que tem os 3 arquivos dentro da pasta teste pasta 3, e se eu voltar a um diretório anterior, vemos o ls e temos somente o teste pasta 3, e não temos mais aquele 4 e 5. Não, então podemos verificar nos snapshots aqui, Snapshot Manager, vemos que temos novamente um estado a partir daqui e voltamos à estaca 0 ali da pasta 3, o primeiro snapshot que a gente criou. Vamos fechar e criar novamente mkdir teste-pasta 4 e mkdir teste pasta 5. Novamente as mesmas criações, assim, só para poder exemplificar um restauro de snapshot de outro modo. Vamos no menu novamente, VM, Snapshot, Snapshots Manager. Clicamos aqui no ponto que gostaríamos de voltar, o botão direito, e vamos Go to Snapshot. Então ele dá exatamente o mesmo resultado. Aqui ele vai dizer que vai voltar para a pasta 3, yes, e ok. Estamos no ponto que estávamos anteriormente, CD para voltar, ls, vemos ali, teste pasta 3. Então não temos mais aqueles diretórios 4 e 5, novamente. Então, a qualquer momento, nós temos a possibilidade de voltar a esse ponto pelo nome dele, somente clicando em Revert aqui ou entrando em Snapshot Manager. Agora, considerando que a gente quer voltar um estado antes de ter criado esse snapshot, a gente só vai aqui em Delete. Ele diz que vai deletar esse estado de memória aqui, essa fotografia, esse snapshot. E agora nós estamos aqui no ponto inicial da máquina. Temos aqui um ls, é onde temos o teste pasta 3 ainda, pois o dado existia antes do snapshot inicial e também depois do snapshot. Então, o teste pasta 3 é o diretório que vai estar ali desde da sua base. Então, no disco baseline, que chama, que é o único disco virtual desse momento. Então, outras configurações de snapshot necessárias que a gente tenha compreensão aqui é no Snapshot Manager. Temos a possibilidade de colocar um Auto Protect. O que significa Auto Protect? A gente habilita aqui uma possibilidade de recorrência de snapshots automáticos. Então, a gente pode aumentar essa capacidade de máximo de snapshots que a gente vai ter de forma automática, como por exemplo 24 dias, e podemos considerar fazer de hora em hora, um máximo de 24 snapshots. Então, nesse exemplo, a gente coloca de hora em hora, ele vai considerar fazer 3 horas, então a cada hora até 3 horas. Vamos ter todos os dias, então vamos ter 2 pontos, e ainda teremos 2 pontos semanais também, então total 7. Se formos considerar diário aqui, teremos todos os dias 13 snapshots, mais 2 semanais e mais 2 mensais, total 7. Aqui ele também dá uma estimativa de consumo que irá aumentar no uso de disco aqui. Aqui existem configurações mais específicas que se a gente quiser, por exemplo, fazer uma ação após desligar a máquina, por exemplo, quando a máquina se colocar como desligada, ele apenas vai desligar, não queremos fazer nada. Podemos também reverter para um snapshot quando ela for desligada, ou fazer um novo snapshot quando ela for desligada, ou sempre que desligar a máquina, perguntar se quer fazer o snapshot. Opção padrão, apenas desligar a máquina. Outra opção bastante interessante, temos aqui ainda snapshot, o clone. O clone a gente pode fazer uma nova máquina virtual a partir de um ponto específico de um snapshot, porém a gente precisa que a máquina esteja desligada. Então, nesse momento, a gente pode fazer o seguinte, dar um close,
Eu vou dar um power off aqui, um comando Linux para desligar a máquina virtual. Já desligada, a gente vem aqui em VM, Snapshot, Snapshot Manager, clicamos em clone, imaginamos que a gente teria outros tantos snapshots de momento de teste de uma ferramenta específica aqui na frente, né? Se fosse, por exemplo, a instalação do Microsoft Teams aqui na máquina, então estaria mais para frente aqui. Queremos um snapshot daquele ponto específico, para que nas próximas clonagens de máquinas, todas elas já tivessem o ponto de restauro com o Microsoft Teams. Então a gente clicaria aqui em clone, avançamos, ele pegaria o estado atual da máquina virtual, criaria um clone linkado, que seria fazendo referência à máquina original, daí ele utilizaria menos espaço em disco, porém haveria necessidade da máquina sempre estar linkada, então sempre precisa ter os dados originais com os dados linkados. Então, uma coisa depende da outra. Ou então seria um clone absoluto completo, né? A partir dessa máquina, que é o que eu acho que faz mais sentido para a gente não ficar dependendo da máquina original para trabalhar com a máquina cópia. Então vamos criar um clone full, avançamos, e o clone da máquina com esse nome mesmo, vai ser o diretório clone e concluir. Clonando aqui, ele disse que preparou o clone, criou o clone e terminou. Close, vamos fechar aqui também close. Na listagem de máquinas aqui do lado já vemos clone da máquina Hot Linux. Podemos trabalhar a partir dela aqui. Temos também a possibilidade de fazer o snapshot por essa janela de gerenciamento de Snapshot Manager, mesma característica, mesma situação de fazer o snap pelo menu aqui, VM, Snapshot, Take Snapshot. Também se nós utilizarmos aqui o View, a library aqui do lado que eu tinha fechado, se nós utilizarmos aqui, também temos a opção do Snapshot, que é a mesma coisa que no menu aqui em cima. E no menu também, aqui na parte superior, temos Take Snapshot, temos o Revert, para a gente voltar um snapshot feito, e temos também o Manage, o Snapshot Manager, que é aquele que vimos aqui. São as três opções que estão aqui no menu superior para poder utilizar de forma mais prática. Então, para finalizar, quais são os cenários que mais agradam, então, fazer o snapshot? O que a gente pode considerar? Então, um ambiente de teste, então ele é perfeito para testar software novo, atualização do sistema operacional, drivers, configurações arriscadas. Se algo der errado, basta reverter para o snapshot anterior e minha VM está limpa, recomeça ela novamente, né? Segurança, então, também é uma consideração. Antes de fazer uma grande alteração que pode comprometer o sistema, tira um snapshot como um plano B imediato, então já consegue retornar ao ponto que estava. É possível também considerar para demonstrações, mostrar diferentes estados do sistema operacional ou aplicação para clientes, colegas, para funcionalidades específicas. Para desenvolvimento também é uma das características. Desenvolvedores podem voltar rapidamente para um estado de desenvolvimento anterior para testar bugs ou funcionalidades específicas sem ter que reinstalar tudo novamente. Então, coisas que tem que ter em mente. O snapshot ele não é um backup, ele não substitui backups. Backups são importantes ainda. Também muito importante, segundo ponto, é que o impacto no desempenho ele é afetado, né? O snapshot, ele, pelo fato de ele criar discos diferenciais em cima do disco de baseline, os dados eles são subdivididos, então parte dos dados são lidos em disco baseline, outro no Snapshot 1, outros dados no Snapshot 2. Então pode ser que essa necessidade de leitura aleatória cause lentidão. Outro fator aí negativo do uso dos snapshots é o consumo de espaço em disco, né? Então, toda vez que se faz um snapshot, se faz uma imagem e se consome mais espaço em disco naquele disco físico embaixo daquele disco virtual. E outra questão bastante importante, é sempre muito importante, organizar os snapshots com nomes dos pontos para que se tenha clareza na hora de ter que excluir algum snapshot, se exclua o snapshot correto, não o anterior, um snapshot errado. Porque pode se voltar para um estado que não queria ser voltado, ou seja, apagar dados de forma involuntária. Então, se fizer muitos snapshots e esses snapshots ficarem com nomes snapshot 1, 2, 3, aí por diante, você acaba se perdendo na hora que precisar voltar a um ponto específico. Então, o importante é sempre botar o nome do snapshot e o comentário do snapshot. Ou seja, que nem eu fiz aqui, teste pasta 3. Então, eu estou no estado em que eu tenho a pasta 3 criada. Se eu tiver outras pastas a partir da pasta 3, eu vou ter o estado da pasta 3 retornado, excluindo aquele snapshot que foi criado. Então, já que entramos no tópico backups, a próxima aula nós veremos como a gente faz backups e restauros de máquinas virtuais no VMware Workstation Pro.